Olá, torcedor do Auto Sport Clube. Este é o Arquibancada Automobilista Entrevista aos Vencedores. Seja bem-vindo, você torcedor, tanto do Auto Sport ou torcedor de outros clubes. Projeto esse idealizado de torcedor para torcedor. E, antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no canal, né? Deixa o like, compartilha aí com os torcedores, que a gente sempre escuta um bate-papo bacana, né? A gente entrevista os campeões, né? Nesse esporte mais popular do planeta, que é o futebol. E nosso convidado de hoje jogou pelo Auto Sport. Em 2014, ganhou o Campeonato Paraibano Sub-20, né? Disputou a Copa São Paulo. E em 2024, retorna ao Clube do Povo. E na oportunidade conquista o acesso e o título. Nosso convidado de hoje também jogou pelo São Paulo Cristal, onde no ano de 2023 conseguiu chegar às semifinais, né? Em 2025, pelo Confiança de Sapé, conquista novamente o acesso e o título, né? E entre outros clubes também, né? Nesse episódio, estamos recebendo Augusto Pedra. Seja bem-vindo, Augusto. Manda as ordens. Ô, Marco, boa noite a todos, né? Quero aqui agradecer a Deus, agradecer também o convite que você me fez, né? Já aproveitando a galera aí, deixa o like, se inscreve nesse canal bastante importante aí para os amantes do esporte, né? Quer ficar informado, quer ficar ligado nas entrevistas, então se inscreve lá, fortalece, né, Marco? Vai nos ajudar bastante. Augusto, você, antes do título e do acesso em 2024 pelo Auto Sport, você teve uma passagem antes, né? E conquistou títulos. Como foi essa chegada ao Auto Sport lá em 2014, com o título do Sub-20 e a disputa da Copinha? Cara, na verdade, foi uma oportunidade única, né? A gente sabe o tamanho do peso, né, que carrega a camisa do Auto Sport. E em 2013 eu fazia parte do FEMAR, né? Acho que o professor Ferreira, acho que muita gente conhece aí na João Pessoa. E fomos para a final com o Auto Sport, né? Então fiz uma boa partida na final. E o Auto Sport acabou me contratando, né? Me contratando para fazer parte no ano seguinte, que era em 2014, onde a gente teve um ano vitorioso. Fomos campeões sub-20, né? Juniores, invicto na competição, né? Melhor defesa, melhor ataque, conquistando a vaga para a Copa São Paulo, né? De futebol juniores, onde a gente teve uma grande experiência. Bacana. Augusto, a caminhada sua, né, desde do início do futebol até tornar profissional, o que é que você destaca? E qual clube você tornou-se profissional? Então, Marcos, o Autosport, eu tenho um carinho muito grande, isso eu não escondo de ninguém, apesar de ser um jogador, eu já era um torcedor do Autosport, né? Me apaixonei por esse clube, tenho uma identificação enorme com o clube, chegou, eu tô falando, tô me arrepiando quando fala do Autosport, porque quando Deus permitiu eu vestir essa camisa, eu chegar até lá ao Autosport, as portas, né, começou a se abrir, a minha mente, a mentalidade de jogador começou a se abrir também, foi onde eu peguei mais experiência, né, porque quando eu fazia parte do Sub-20, de vez em quando a gente subia para o profissional, então ali eu fui ganhando experiência, não me tornei profissional ainda, mas ganhei experiência para em breve se tornar um bom profissional, né? E meio caminho andado, né? Faltou só a galera dar a oportunidade
de eu vestir a camisa do profissional, mas quando eu saí de lá, eu saí com esse desejo de ser campeão pelo profissional. Eu falava para meus colegas que a missão de ser campeão pelo sub-20 já foi concluída, então agora a vontade, o desejo era de ser campeão pelo profissional. Mas aí minha carreira tomou outros rumos, né? Recebi o convite, ainda eu fiquei no Autosport de 2014 até 2015, fazendo parte das categorias de base, né? Das competições regionais. E logo após eu recebi um convite do São Paulo Cristal, onde estava se profissionalizando entre 2016 a 2017, foi aonde eu consegui me profissionalizar, né? No profissional, onde eu comecei a minha carreira profissional. Mas antes eu tive a experiência do profissional com o Autosport. Bacana. Aí, Augusto, no seu retorno, né, ao Autosport, e foi em 2024, não foi? Isso, em 2024, né? Recebi o convite de Joacil, um grande presidente, né? Um grande diretor, né? Na verdade, um grande diretor, um cara que transparente, né? Um cara que faz um trabalho muito honesto. Eu acho que falta muito isso no futebol paraibano, né? Pessoas que nem ele, honestidade, transparente. Então, recebi o convite do professor Douglas, junto com o Joacil, né? E ali eu vi minha oportunidade, Marcos, de realizar o sonho de 2014, né? Daquela criança, daquele jovem que sonhava em ser campeão agora pelo profissional. Então eu abracei, né? Eu abracei e fui com tudo, cara, junto com meus companheiros, se unimos e fizemos história, né? A gente conseguiu o bolo e também conseguiu a cereja do bolo, que é o título, né? O bolo é o acesso, que já é difícil, né, numa competição da segunda divisão. E eu acredito, pela minha experiência, que é mais disputada do que a primeira. A primeira é uma disputa mais taticamente de jogadores experientes. Já a segunda é uma competição de gladiadores, onde você tem que ter muita coragem para jogar a segunda divisão, que não é fácil, é muito disputada. E aí Deus abençoou, né? A gente com um bom trabalho, com sinceridade, com transparência da diretoria com os jogadores, tudo certinho, salário em dia, alimentação ok. Então não tem como dar errado, né? Uma equipe bastante unida com pessoas experientes também, que compõe o elenco, como o Maicon, né? Foi campeão em vários municípios, Everton, né? Conhecido como Everton Cabaré, Suelton, um cara que jogou até Série A também, Emerson Bastos, que também foi campeão junto comigo em 2014, no Sub-20, né? E acabamos repetindo esse efeito aí histórico no profissional, né? Os dois campeonatos foi... O que me chama a atenção é que os dois campeonatos, Marco, tanto o Sub-20 como o profissional, foi de forma invicta. Importante, Augusto, é importante destacar isso aí, que o campeonato foi de forma invicta, né? A defesa, né, que é o setor que você faz Sim, parte, foi 3 gols cara, apenas, né? três gols em 12, né, Marcos? Em 12 jogos é muita coisa, né, cara? Pois é, né? Isso aí tem que ser destacado, né? Assim, apesar teve algumas, vamos dizer assim, goleadas, né? Não só do Auto Esporte sobre alguns times, né? Mas entre Sim, os outros times também, né? Mas no caso nosso, né? No caso do Auto Esporte, né? Não teve assim essa questão uma partida, né? Sofrer tantos gols, né? Era no máximo um ou zero, né? Isso é importante a gente isso, destacar isso aí, né? com certeza. Isso é importante na carreira do defensor, né? De um zagueiro que venho tentando aí cravar minha carreira, né? A gente sabe da dificuldade, principalmente quando o jogador não tem empresário, mas a gente vai fazendo aquele bom trabalho, né? Aquela divulgação de boca em boca, né? E também um campeonato que todo mundo assiste, né, cara? Então a gente vai
dando o nosso melhor para a gente conseguir algo melhor também, né? Mas eu fico feliz de ter feito história, né, pelo Autosport, meu segundo título, dessa forma, né, uma forma gloriosa. Não sei nem quantos anos o Autosport passou sem título, não sei se você sabe me informar, mas acredito que foi um título bastante importante. E a gente também teve a oportunidade de levar o Autosport para a primeira divisão, né? Para ter aquele famoso Botalto, né? Botar É alto, algo assim. Botalto, né? Que é um dos jogos importantes na primeira divisão entre Botafogo e Autosport. E eu tive a oportunidade, né? De levar o Autosport mais uma vez para a primeira. O último título, Augusto, do futebol do Alto Esporte, antes de 2024, havia sido em 2011, com a Copa Paraíba, né, que reativaram esse ano, né, que a federação reativou Isso esse ano. mesmo. Mas, pronto, a Copa Paraíba tinha uns critérios lá de jogador até 23 e tinha uma quantidade a mais, né, dessa idade aí, que dá a vaga para a Copa do Brasil, né? Então, o Sport ficou esse período aí sem levantar a taça e vocês conseguiram aí, né, dar essa alegria para o torcedor, né? E para vocês mesmos, né? E, né, enquanto profissionais, a gente, enquanto torcedor, né, a gente viu o time ali dando liga, né, como o pessoal fala, né? Um entendia o que o outro, né, queria fazer, assim, assim, é uma pena a gente ter visto aquele time ali jogar praticamente 3 meses, né? A gente queria muito que aquele time passasse mais tempo junto, né? Mas a gente sabe, né, as variantes aí do futebol, né, que, enfim, que não dá para continuar, um outro está emprestado, um recebe uma proposta do time, né? Isso faz parte do futebol, né? É, Essas mudanças. e na verdade a gente sabe que é muito difícil manter o elenco, né? Quando a gente faz uma campanha da forma que o Autosport, o elenco fez, a gente recebe muita proposta, né? Na verdade, Marcos, eu tinha vindo, eu estava emprestado, né? Estava emprestado, eu tinha fechado um contrato com o Bagé, do Rio Grande do Sul, para jogar a divisão de acesso e a Copa Gaúcha. Então, eu estava emprestado pelo Grêmio Bagé, então fui emprestado para o Autosport. Logo após, eu tinha que cumprir contrato voltando para o Rio Grande do Sul, né? Por isso que foi um dos motivos que eu não fiquei. Mas recebi a proposta de renovação da diretoria, mas não consegui renovar, né? Por conta dos contratos da outra equipe, né? Então, eu não consegui voltar para dar continuidade ao bom trabalho, né? Eu acredito, Marcos, que a diretoria conseguisse manter pelo menos 5 a 6% de 10, né? De 5 a 6%, os mesmos jogadores, a equipe não teria sido rebaixada novamente, né? Eu acredito muito porque nós jogadores tivemos uma identificação muito grande um com o outro. Chegou a ter lance que a gente tocava sem olhar para o companheiro, porque a gente já sabia que ele ia estar naquele local. Então, o entrosamento é que nem uma confiança de um relacionamento, né? Dura a você chegar lá, a você conquistar. Então, é muito difícil. Então, a gente conquistou aquilo ali no dia a dia, né? A gente teve esse bom entrosamento, que é difícil pra caramba ter em equipe, né? Que a gente tocava, como eu acabei de falar, sem ver o companheiro, porque já sabia que o companheiro ia estar lá. Então, eu acredito, se a diretoria conseguisse manter pelo menos 6% de 10% dos jogadores, a gente tinha feito um bom campeonato mais uma vez. Augusto, diante da competição, a gente sabe que toda competição tem as dificuldades, né, os desafios, tal. Diante da campanha de 2024, né, da primeira partida, né, até a final, assim, qual foi o maior desafio assim que vocês enfrentaram, né, seja em relação a questão de se adaptar ou a questão de até mesmo assim alguma partida que vocês perceberam ali que tiveram uma dificuldade maior,
assim, foi o primeiro, né, a final, assim, o que é que você destaca, assim, de maior desafio durante aquela campanha? Assim, Marcos, todos os jogadores sabem que o jogo de estreia ele é muito difícil, por mais que você esteja preparado, tanto fisicamente ou mentalmente, a estreia sempre vai ser difícil, né? A gente encontrou um pouco de dificuldade na estreia nos primeiros 2 jogos. Os primeiros 2 jogos foi difícil para a gente, né? Mas conseguimos colocar tudo aquilo que o professor Douglas trabalhou no dia a dia, conseguimos levar para dentro dos gramados. Então, o primeiro jogo e o segundo jogo foi bastante difícil, né? O comportamento ali, tático, técnico, foi um pouco difícil, mas do terceiro jogo em diante, o time se comportou bem, já tinha uma confiança maior. E outra dificuldade que a gente teve, né, que a gente encontrou, foi quando a gente encontrou uma equipe forte igual a da gente, né, que era o Sport de Patos. A gente sabia, né, Marcos, que ia ser um jogo bastante difícil. Tanto a gente tinha estudado a forma deles jogarem, deles comportarem as jogadas, né, bolas paradas, como ele estudou a nossa, né? A gente tinha uma jogada que a gente fazia na lateral, com eu e o volante e o lateral, né? Eles faziam troca, faziam o lançamento nas costas do zagueiro. Foi uma das jogadas que a gente conseguia concluir e sair gol, né? E a outra bola aérea da gente que era forte, né? Comigo, o Sueliton, a gente somos fortes na bola aérea. Então, as mesmas características que o nosso time tinha, por incrível que pareça, eles tinham também. Então, a gente encontrou um pouco de dificuldade mais na final, né? Porque o primeiro jogo que a gente jogou com ele, estava todo mundo classificado, a gente estava lutando para pegar o primeiro colocado, para trazer o jogo para, né, mais próximo da nossa torcida e ter aquele apoio melhor, né? Então a gente conseguiu trazer esse jogo, né, para o Almeidão, onde se tornou assim, não tão fácil, mas deu uma confiança a mais para a gente conseguir o objetivo que era o título, porque já tinha conseguido o acesso. É, realmente, Alves, foi a penúltima rodada da primeira fase, que terminou 0-0, 0-0. ganhando. Esporte, Na, esporte ver... Na verdade, os 2 jogos, né, Marco? Terminou 0-0, né? foi. O... Pois é, né? Até na final também, né? Tem até um lance que é bastante importante, eu estava até olhando agora, apareceu para mim. É um lance que gravaram eu falando assim: converte o pênalti que Arthur vai pegar dois. É, Então ali é algo que eu estava profetizando na hora, né? A minha mãe sempre me falava que a palavra ela tem um poder, tanto a palavra negativa como positiva. Então eu guardei a positividade no meu coração e aonde eu passo eu sempre coloco ela em ação. Então ali eu querendo confortar e passar uma confiança como um dos líderes da equipe. Então eu tentei passar essa informação e colocar essa confiança no coração deles. Se a gente fizesse o nosso dever, Arthur ia pegar 2 pênaltis. Eu falei, Arthur, eu não aceito tu pegar um pênalti, eu quero que tu pegue dois. Não, não sei o que, tu vai pegar 2 pênaltis, para tua cabeça tu vai pegar 2 pênaltis e todos os batedores vão fazer. Então a galera pegou aquela cena ali, ficou bem bacana, né, de positividade e fé. E, cara, não aconteceu diferente. Arthur pegou dois e fizemos todos os pênaltis e conseguimos o título, né? bacana. Pedra, a segunda divisão teve questão a competição, né, diferente, né, da primeira, né? Por exemplo, o Auto Sport terminou, né, a primeira fase, né? Já foi direto para a semifinal, né, junto com o Sport de Patos naquela oportunidade, né? Aí teve uma espécie de quartas, né, um playoff, né, que tava Picuiense, né, tava o Cruzeiro, né? Enfim, disputaram lá para ver quem
jogaria lá a semifinal, né, com vocês, né? E na Isso. oportunidade foi a Picuiense, né, que passou, né, dessa fase e jogou com vocês lá a semifinal, primeiro em Campina Grande, né, e a segunda partida aqui, né? Pronto, eu vou fazer uma pergunta a você, a mesma pergunta que eu fiz para Douglas. Ele, como treinador, ele respondeu, deu a resposta dele, né? Pelo lado de treinador, né? Depois da primeira partida, Augusto, contra a Picuiense, lá em Campina, né? Que foi 1-0, né? E tinha aqueles dias ali até o jogo de volta aqui, né? Como jogador, como é assim, a questão do psicológico, né? Ou a questão dos ânimos, assim, né? Entender que a próxima partida a gente só precisa de empate para conquistar o primeiro objetivo, que é o acesso, né? Assim, como jogador, como é que você lidar com isso, assim? Então, Marcos, é um jogo psicológico, né, cara? É um jogo mental, porque fisicamente a gente tava bem, tava numa pegada massa, né? E sempre fui um jogador bem fisicamente, então eu sempre procurei trabalhar meu mental, né, cara? Acho que a maior força do jogador é mental, né? E logo após o físico, né? A gente fica naquela dúvida, querendo ou não, a gente gera dúvida. Cara, a gente ganhou lá de 1-0, né? Foi Foi 1-0? 1-0. 1-0, né? Então a gente sabia que o jogo poderia se tornar difícil ou o jogo poderia se tornar fácil. Ia depender muito das nossas atitudes nas quatro linhas, né? Mas, cara, passa um filme na cabeça, a gente pensa um pouco de tudo, cara. A gente pensa que pode dar errado, a gente pensa que pode dar certo, mas a palavra de Deus e a fé que nos conforta, né? Nos passa confiança, nos faz acreditar que vai dar certo, né? Como eu acabei de falar, eu sempre fui um cara que, dependendo da situação, pode estar chovendo fogo, eu acredito que vai dar certo, eu acredito que a gente vai conseguir, eu acredito que eu vou fazer um bom jogo, acredito que eu vou fazer história, então a minha mente sempre foi positiva, dependendo da situação, se ela seja fácil, difícil ou média, né? A gente sabe que o futebol é uma roda gigante, cheia de surpresas, né, para os jogadores, para as equipes. Então a gente colocou algo na nossa mente que a gente não queria empatar. Um empate para a gente era uma derrota, né? A gente colocou em mente, em objetivo, vencer a Picuiense. Poderia ser de 0-0, mas a gente queria vencer. Mas a partida foi generosa, né? A gente fez uma boa partida, criamos as melhores oportunidades, sabemos aproveitar. Então, a gente fez a partida que era difícil se tornar fácil. É bacana. E importante que vocês fizeram um saldo bacana, né? Para ter como a final é uma partida única, né? Vocês com saldo, né? Conseguiram Saldo de trazer essa gol. partida para o Almeidão, né? Verdade, tanto a parte defensiva, se a parte defensiva vai bem, com certeza o ataque também ele vai fazer o trabalho dele, né? A gente tinha Everton aí, que ele não gosta muito que chame o apelido dele, que é Everton Cavaré, né? A gente É, tinha ele, a gente o, tinha ele inspirado, o, Marco, inspirado. Se ele desse um chute para fora, a bola batia nas costas do zagueiro, na bunda do zagueiro e entrava pro gol. Então ele estava numa fase abençoada, né? A gente também tinha um meio de campo muito visionário, né? Muito top, criava muita jogada para eles ali, então a gente acabava aproveitando as oportunidades, né? Com um bom desempenho de Everton, né? A boa fase dele, e a gente conseguiu ser tanto a melhor defesa, né? Empatamos com o Sport Patos, 3 gols cada, né? Como o melhor ataque. O melhor ataque foi em geral, né? Então, o ataque da gente foi bem sucedido, ajudou bastante a gente chegar no objetivo final, né? Que era o acesso. Pedro, a gente lembra muito da partida da final,
né? Que foi um jogo, assim, um jogo bem pegado, né? Ali, a final, como o professor Douglas falou, né? Ninguém chega numa final para querer perder, né? Apesar do primeiro objetivo conquistado, né? Que foi o acesso, né? Assim, Augusto, como foi, por exemplo, naquele momento ali que uma correria grande, né? Tanto por parte do Autosport quanto por parte do Esporte de Patos, né? O jogo ali que poderia ser decidido no detalhe, né? E foi passando o tempo e nada de gol e estava prestes ali de ser decidido nos pênaltis, né? Como foi a reação sua enquanto jogador ali, naquele momento final ali do jogo? Então, Marcos, a gente criou um lema, né? A defesa da gente criou um lema. Se a gente não conseguir fazer o gol também, a gente não leva, cara. A bola passa, mas o jogador não poderia passar, né? Era realmente ali uma guerra. Por isso que eu falo, quando eu tô prestes a entrar de campo, né? Eu falo que eu não estou indo para uma partida, eu estou indo para uma guerra. Então, a gente sabia da dificuldade, né? Eram as duas melhores defesas. Não foi à toa que o jogo terminou 0-0 nos dois jogos, né? E a gente sabia que poderia ir para os pênaltis, né? A gente se preparamos bastante. O professor Douglas é um cara muito inteligente, tiro o chapéu para ele. Acho que vou completar 11 anos de profissionalismo. Já trabalhei com vários treinadores, mas o professor Douglas se destaca pela inteligência dele, pela forma de trabalhar. Eu acho interessante. Às vezes eu até fico me perguntando por que um cara desse não tá trabalhando em uma equipe grande, em uma equipe melhor. Mas a Paraíba é um pouco complicado, né, para dar oportunidade à prata da casa. Mas também eu acredito, Marco, no tempo de Deus, né? Mas a gente sabia que o jogo poderia sair 0-0, né? Até por conta das boas defesas, tanto do Auto Esporte como do Sport de Passe, né? Que estava vindo bem, as melhores defesas da competição. Mas a gente tem um paredão, né, cara? Tem um paredão, um homem de Deus, um cara abençoado, um líder. Estava muito confiante ali, tanto ele como nós, batedores, que trabalhamos para aquilo, né? Colocamos ali o coração verdadeiramente na ponta da chuteira e falamos que se fomos por. Se a gente chegasse aí para as penalidades, a gente ia converter todas e Arthur ia pegar 2 pênaltis, né? Como eu falei. E a gente, graças a Deus, né, pela misericórdia, pelo nosso bom trabalho também, a gente conseguiu esse efeito. Mas a gente, Marco, foi pro jogo sabendo que poderia, né, ir para as penalidades máximas e a gente já estava preparado para essa situação. Viu, Augusto? Eu vou confessar um negócio aqui, né? Que teve um lance já nos 40 e mais, era mais de 40 minutos, que a bola bate assim no pé da trave, assim, depois sobe. Mas, e o cara, o jogador lá do esporte de joga, não é possível. Depois de um lance desse, o outro esporte tem que ser Cara, campeão. Não é cara, possível. velho, Marcos, na batida do atacante dele, eu acompanhei, né? Pá, fui acompanhando, quando eu olhei assim, meu Deus, não deixa essa bola entrar, não. A gente tá numa fase tão abençoada que tem as coisas que era para dar errado, dava certo. E a gente olhava ali, a bola batia na trave. Na verdade, o mesmo lance foi 2 bolas na trave, né? Foi, É, exatamente. Robertinho, o atacante do Sport, que ele foi campeão agora comigo na segunda divisão pelo Confiança. Ele estava pelo Sport Passe, né? Tava jogando contra. Ele que acertou aquela bolada na trave. E no rebote, Pedro, acho que é Pedro China, ele cabeceou, a bola bateu no pé da trave. Eu olhei para Arthur, olhei para Suelton, eu falei, cara, esse título é nosso. Pode ter certeza. A gente vai ganhar esse título aí. E não deu outra, cara. Depois daquelas 2 bolas na trave, em pouco de. Faltando ali, eu acho que 2 minutos para acabar, né? Era no finalzinho, né? No finalzinho, cara, se a gente tomasse o gol ali, era considerado ali já final, né? Final da partida, o final
do título, mas, cara, a gente estava numa fase abençoada, não tinha como sair nada errado ali, não. Tudo bem, Augusto. Assim, é o que eu sempre digo aí pro pessoal, né? Assim, é, o feito, né, do atleta, né, do treinador, da comissão, enfim, tá na história, né, do clube, Na história. né, na conquista, né? E isso aí ninguém pode apagar, né? Verdade, Marcos. Ninguém pode apagar. A gente, enquanto torcedor, né, a gente acompanhando o futebol, né, indo ao estádio, né? Enfim, a gente percebe, né, a questão da vontade, da entrega do time, né? E isso aí não faltava naquele grupo, né, que você Verdade. fez Um grupo parte aí em aguerrido, né? 2004. Hã? Era um grupo aguerrido, né, cara? Exatamente, né? Que independente do campo, você está jogando no Almedão ou fora, ou lá em Campina, no Amigão, ou qualquer outro campo aqui da Paraíba, né? Vocês corriam um pelo outro, né? E isso, né? No final, né? Todos ganham, né? É, é o grupo, né? O clube, torcida, jogador, né? Então, isso aí fica para a história, né? Verdade, Marcos. Eu fico muito feliz, cara, de ter feito história, né? Como você falou, a história não vai ser apagada, a história foi feita, né? Vai ficar ali de geração para geração, entendeu? É, Também agradecer que foram muito importantes, foi os torcedores, né, cara? Nos apoiaram, viajavam, né, para Campina Grande, para onde a gente ia, eles iriam também, né? Então foi muito importante, cara. A torcida é uma torcida realmente apaixonada. Conversei com alguns torcedores. Eu sou um cara que eu gosto de ouvir histórias, né? Eu gosto de ouvir os torcedores. É tão tal que ganhei muitos seguidores, né, do Autosport, dos torcedores, me parabenizando, que gostou do meu trabalho. E eu esqueci o nome dele. Aquele cara que fica com a máscara do macaco. É Esqueci o Arthur. nome dele. Arthur, que cara figura, meu irmão. Arthur, Converso com ele diariamente, né? Diariamente. A gente tem outro Instagram, sempre converso com ele, sempre me apoia. Até ele falou brincando agora, botou um olhinho assim e falou: E aí, tá vindo vestir a camisa novamente? Aí eu falei: Não, aí depende da diretoria, mas eu estou à disposição, né? bacana. É, a gente volta um pouquinho no tempo e a gente destaca, por exemplo, como você trabalhou, né, jogou pelo São Paulo Cristal, né, em 2023, né, que você chegaram até as semis, né, Isso. chegaram até a semifinal, né, assim, a gente aqui na Paraíba, quando inicia o campeonato paraibano da primeira divisão, né, o pessoal começa a dizer, né, tal, tem aqueles os mesmos favoritos de sempre, né, que vão Isso. chegar, tal, e vocês conseguiram, né, quebrar essa previsão aí, né, de muitos, né? Sim, Marcos, na montagem do elenco, né? Eu sou aqui da cidade de Cruz do Espírito Santo. São Paulo Cristal aqui era no quintal de casa, né? Todos os jogadores querem defender a sua cidade, né? E comigo não foi diferente. Depois de 2017, eu tive a oportunidade mais uma vez com a diretoria, né? Me contratando. E pelo incrível que pareça, Marcos, o melhor desempenho do São Paulo Cristal foi com os jogadores de casa, com 8 jogadores. Porque, assim, nada contra jogadores de fora, que tem que ter, cara. Tem que ter, que ele vem, soma, chega com experiência, chega com talento a mais. Mas nada vai ter aquele carinho, aquela vontade, aquele de realmente, verdadeiramente dar o sangue que nem os jogadores da casa. Então, era uma responsabilidade muito grande, né? Para nós, representar a nossa cidade, representar o clube, que era da nossa cidade. E na montagem do elenco, eu vi que
alguns jornalistas, as matérias, dava a gente como uma equipe cogitada ao rebaixamento, né, cara? Então a gente ali foi um gás a mais, uma força a mais, quando a gente escutou aquilo, né? Se unimos. Sempre vou falar que quando o grupo realmente dá as mãos, se une verdadeiramente, corre atrás, todo mundo com um pensamento só, não tem como dar errado, Marcos. Não tem como dar errado. A gente deixou o Nacional para trás, uma folha muito superior à da gente financeiramente. Deixamos Botafogo para trás e outras equipes aí de camisa pesadas, né? Então conseguimos fazer um bom trabalho. Deus mais uma vez abençoando ali meu bom trabalho, né? Fazendo uma boa campanha. Fomos também uma das melhores defesas da competição, né? Fiz um gol importante contra o CSP, onde a gente precisava ganhar para somar em busca da classificação, que estava ali naquele ninhado, ali naquela disputa ponto a ponto. E aos 48 minutos, eu já estava com um corte na cabeça, não sei se aparece aí. Peguei 8 pontos aqui. Estava com corte, sangrando bastante, né? Estava um pouco tonto, tive até que me ir para o médico, né? Ele Ele colocou os dedos assim para ver quantos dedos eu estava vendo. E meu companheiro do lado do meu ouvido falava dois, eu não estava vendo os 10, né? E ele falava dois, eu falava dois. Aí ele falava um, aí eu um. Então, aos 48, Deus me honrou ali, né? Com um gol de cabeça, onde a gente deu um pulo muito alto, muito grande, né? Chegamos a ser líder da competição, né? Uma competição que tem Botafogo, 13, Souza, e o São Paulo Cristal, um time ali considerado cogitado a cair, humilde, a folha não passava de 50 mil, 40 mil reais, né? Com a folha milionária dos outros clubes. E ali a gente deu um salto muito grande, cara, né? Aquele meu gol aos 48. Assim que eu fiz o gol, a partida acabou, né? E fomos derrotando os grandes, fazendo boas campanhas. Contra o Botafogo aí a gente empatou. Na verdade, eles empataram com a gente no 1-1, né? Somamos contra o grande, porque a nossa meta era, Marcos, somar, né? A gente não podia perder. Com os times em parelho com a gente, né? A gente conseguia vencer, né? A gente também fez um jogo bastante eletrizante e marcante contra o Campinense, num amigão. A gente saiu perdendo de 1-0 e conseguimos virar para 2-1 dentro da casa do Campinense. Então foi aí que a gente viu que dava, cara, que dava para chegar, né, com um bom trabalho, com os pezinhos no chão, né, com união da forma que a gente estava fazendo, a gente viu que dava para chegar. E foi um detalhe, né, Marcos? Foi um detalhe a gente não ter passado do 13, né? 13 sabe que a gente 13 é um gigante da Paraíba, uma camisa totalmente pesada, né? E teve um lance lá muito interessante, que eu roubei a bola eu acho que é Inamada. Era um japonesinho que estava arrebentando no campeonato. Consegui roubar a bola dele no meio do campo, né? E sair conduzindo e finalizar em gol, né? A bola passou muito próximo ali do L, quase que eu empatava a partida, mas o 13 conseguiu segurar, né? Segurar ali o placar de 1-0, aonde eles conseguiram ir para a final, né, cara? Mas me sinto orgulhoso daquela temporada, né? Que a gente fez. Ganhei craque do jogo na semifinal, é muito importante para um zagueiro, porque, Marcos, nós, defensores, estamos disputando diariamente com atacantes, meios de campo, laterais, volantes, que são muito melhores que nós taticamente, né? Então, a gente ter a honra de uma semifinal, o amigão lotado, e você receber um prêmio de craque do jogo, você tem a noção tanto que o zagueiro fez aquela boa partida ou jogou, né, se entregou. Então é uma característica minha, né, da minha vida, da minha alma nas partidas de futebol, dar meu máximo para a gente conseguir, né?
o resultado honestamente, né? Trabalhando ali honestamente, sem querer fazer ninguém degrau, mas é uma característica minha, me entregar nessa vontade, essa raça. Então, a gente, a Deus ali na semifinal, né? Deixamos escapar pelo fio, mas conseguimos ali ficar em terceiro lugar na competição. Se fosse nos tempos de hoje, a gente tinha conseguido ali até Série D, né? Copa do Brasil. Pois é, Mas feliz, cara. Feliz, feliz pela campanha. pois é, isso aí, né? Tivesse o primeiro, né? O campeão ou o vice já tivesse numa série D, né? Ou Isso, numa série C, verdade. vocês conseguiriam a vaga, né? E a gente ficou dependendo do Souza, né? Se o Souza tivesse passado de fase na Série D, a gente abriria uma vaga, né? Porque o Souza automaticamente ia subir para a Série C, né? E a gente ia herdar a vaga do Souza, né? Mas tudo é no tempo de Deus, na vontade de Deus, a gente tem que respeitar a vontade de Deus. Augusto, você também em 2025, né? Também conseguiu o acesso e o título da, da, da Série A2 do Paraibano pelo Confiança de Sapé, né? O Confiança que retornava à primeira divisão, né? Conseguia um título também após vários anos, né? E, Augusto, assim, a gente tá acompanhando, né, pelos os jogos, né, pela internet, né? Eu fui também assistir no Almeidão Spartax e Atlético de Cajazeiras, né? Assim, eu percebi também que o nível de disputa também estava muito acirrado, né? Assim, claro que teve, por exemplo, teve um clube, acho que foi o Sabugi, que entrou já no final, né? Que teve um rendimento bem abaixo, mas fora isso, né, a gente percebia assim as torcidas, né, bem, né, lá em Guarabira, né, lá na Toca do Papão também, né, uma pressão muito grande da torcida, né, e deu essa impressão aí para a gente que o campeonato da segunda divisão de 2025 foi mais disputado do que os que tinham acontecido antes, né? Foi essa, na prática, foi realmente isso que aconteceu, Augusto? Ou foi impressão a gente de torcedor que acompanha? Cara, Marcos, vou te falar, você está certíssimo nas suas impressões, né? Essa competição de 2025 foi uma das mais difíceis de todos os tempos, porque tinha o Guarabira, tinha o Miramar, tinha o Atlético e tinha o Confiança cogitado. Então, era quatro fortes equipes lutando por duas vagas, né? A gente sabia que ia ser muito difícil, cara, muito difícil para você conquistar o que a gente conquistou nessa competição, que foi uma das mais difíceis de todas elas. A gente sabia que a gente tinha que ter uma equipe bastante experiente, né, para saber lidar com as pressões dos jogos fora de casa. Mas, cara, que competição difícil, mano. Eu me senti como no Rio Grande do Sul. A gente sabemos que no Rio Grande do Sul tem a divisão de acesso que poxa, mano, parece um jogo argentino, é porrada, é cacete toda hora, é chuva, é aquele frio. Então, eu me senti como estivesse jogando no Rio Grande do Sul, da dificuldade da competição, né? Da competição difícil, uma competição bastante duríssima das equipes. Também o Cruzeiro, né, de Itaporanga, que a gente fez o jogo do acesso lá na casa deles, um jogo bastante difícil, uns moleques bom pra caramba de bola, correria danada. Então foi uma competição bastante difícil, cara. E sobre o ano, né? Os anos de disputa, Deus, eu falo que Deus ele vem me abençoando desde 2023, né? Onde a gente conseguiu aí levar o São Paulo Cristal para a semifinal. Logo após, fui para o futebol amapaense, fui melhor defesa lá. A gente não se classificou por 2 gols, foi 1 gol. E voltando, né? Consegui
consegui esse efeito histórico com o Alto Esporte, sendo campeão, melhor defesa, um dos melhores zagueiros no individual. E, em sequência, fui pro Confiança, né? Mas antes, como eu estava conversando com você antes, de ir pro Confiança, a gente também conseguiu algo histórico em Rondônia, né? Uma competição bastante difícil, onde a gente foi para a final. A equipe sequer tinha ganhado uma estreia, nunca ganhou uma estreia em todo o tempo de carreira. A gente foi lá, ganhou do maior campeão rondoniense, que era o Ji-Paraná, dentro da casa dos caras, metendo 3-1 de estreia. E ali conseguimos levar o time para a final, né? Com premiações altíssimas, como Copa do Brasil, Série D, Copa Verde. Então a gente fez história. E voltando para Paraíba, na fase abençoada, que Deus me abençoando desde 2023, e o 2025 foi um ano abençoado, Marcos, onde eu voltei para Paraíba e conseguimos esse efeito nessa competição duríssima, né? Esse efeito histórico de conseguir o acesso. 2025 foi mágico, cara, para mim, foi mágico. Fui melhor zagueiro lá em Rondônia, conseguindo os objetivos da equipe. Voltando, fui artilheiro, né? Zagueiro artilheiro com 3 gols, com gols na final, com 2 gols em uma única partida, onde a gente estava perdendo por 2-1, eu empatei e virei o jogo, né? Contra o Serrano lá no Sertão, onde a gente também deu um salto grande na classificação, porque se a gente tivesse perdido lá, ficava complicado, né? Então, fui feliz ali, junto com meus companheiros, fazendo 2 gols na mesma partida, né? Sendo zagueiro artilheiro, fazendo gol na final, 5 vezes seleção, né? Da partida, conseguindo ser zagueiro destaque da competição. Então, depois de 27 anos, olha só, 27 anos, quase a minha idade aí, né? A gente conseguiu levar o Confiança mais uma vez à primeira divisão, né? Um efeito histórico. Desde 1997, um pouquinho para lá mais, o time nunca mais tinha levantado o título, né? Não tinha sentido aquele sabor de vitória, né? Sabor vitória. Então a É, gente conseguiu ali, cara, esse efeito inédito. E como eu falo, né, com meus companheiros aqui, estou numa fase abençoada, graças a Deus, onde eu estou indo, as coisas estão acontecendo, né? E esperar agora aí as próximas oportunidades que Deus vai me dar. e também, Augusto, que a gente precisa destacar é a parte artilheira, né? Também, né? Quando precisar, né? Um escanteio Sim, ali, sim. ir para a grande área, para a pequena área ali, para. Eu tenho, Né? eu tenho, eu tenho, eu tenho uma jogada muito forte, né? Que é a jogada aérea. A cada duas oportunidades eu guardo uma. Né? Uma característica forte minha. Trabalhei bastante, né? E não sou aquele zagueiro que é tamanho de um poste, não. Sou um zagueiro de 1,81 m, né? Veloz, uma característica de velocidade, de muita força, explosão física. Mas bombear ali dentro da área ali, a gente consegue ajudar a nossa equipe, né? Com um gol ali, outro aqui. Mas é uma característica muito forte que me dá as oportunidades também, né? Das outras equipes ver essa característica e me contratar, né, cara? Bacana. Bem, Augusto, a gente vai caminhando aí para o final, certo? Show. A gente é, finalizando, né? Assim, a gente observa aí que os campeonatos estaduais, né, estão acabando, né? Alguns estão acabando, né? Tal, tá nessa fase aí dessas fases de Copa Etapa do final, Brasil, né? exato. Aí tem aí a questão de Copa do Nordeste, né? E as Copas, né? Estaduais, né? Assim, como é que está essa questão de sondagem dos clubes aí, né? Paraíba afora, como é que. Então, Marcos, estava conversando com a minha esposa recentemente, né, sobre as oportunidades. A minha carreira inteira eu nunca tive um apoio, né, um apoio que se chama empresário, nunca tive treinador de estimação. O treinador é aquele que onde vai leva o jogador, né? Nunca É, tive essas oportunidades, cara.
Então se torna um pouco mais difícil para mim. Mas pelo DVD, quando o cara vai olhar também, né, os presidentes, diretores vão olhar o meu ego, ver lá, né, as metas, ver as características boas, como zagueiro, as defesas menos vazadas, né, gols. Então ali a gente vai tendo um pouco mais de oportunidade. Mas no momento eu estou sem oportunidade, né? Chegou uma sondagem de uma equipe do Mato Grossense, não conseguimos entrar em acordo, né? Recentemente chegou também uma sondagem do Rondoniense, do Barcelona de Rondônia, mas também não conseguimos chegar no acordo, né? Mas o fator empresário ajuda muito, cara, porque enquanto você está trabalhando na equipe, antes de terminar, seu contrato, então, ele já está movimentando outra equipe. Então, você nunca fica desempregado, né? Estava recentemente agora no Confiança, joguei 2 jogos, né? E pedi para sair da equipe, pedi meu desligamento da equipe, de algumas coisas, né? E tô aí, cara, tô aí esperando a oportunidade de Deus, tô treinando, né? Tô bem fisicamente, mentalmente. Tô aí esperando a oportunidade de Deus aí. As portas se abrir, a gente vai estar bem preparado. Olha quem chegou aqui, ó. Ele aí, ó. O herdeiro aí. É. Qual o nome dele? João Guilherme, Aí, João Guilherme aí, ó. minha benção aqui, minha persistência. É. É. Pedro, a gente. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí final aí para o torcedor automobilista que está nos assistindo agora. Vai lá com a mamãe. Vai lá com a mamãe, vai. Cara, deixa eu falar. Cara, a minha mensagem para o torcedor do Alto é gratidão a vocês pelo apoio, né? Vários torcedores no dia a dia, né? Tava lá com a gente, participando do treino, dando aquela força, trazendo aquela energia positiva. Fica aqui minha gratidão a vocês, tá bom? Assim como vocês que é torcedor, também sou um torcedor do Alto, né? Desde criança, desde a minha adolescência ali, dos meus 18, 19 anos, né? Sou torcedor do Alto Esporte. Nunca imaginei vestir a camisa, né? Quando eu tive a primeira oportunidade em 2014, fiquei muito feliz. Tendo agora também em 2024, fiquei muito feliz também, fazendo história, né? E fica aqui minha gratidão a todos os torcedores, que vocês continuem nessa pegada, né? Sempre apoiando, dependendo de qualquer coisa. Você está lá de coração, de alma, né? Torcendo e gritando pelo Auto Esporte. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? O Auto Esporte sem vocês se torna apenas mais um time, né? O Auto Esporte precisa muito da ajuda dos torcedores, de você, Marcos. Você é um torcedor também. Ganhei mais um amigo torcedor, né? Entrevistador, Marcos, né? Que vem fazendo um grande trabalho aí na área esportiva. E desejar também todo o sucesso do mundo para você, Marcos. Sou um cara que gosto de incentivar as pessoas, gosto de mostrar que elas conseguem chegar nos objetivos, realizar sonhos, porque no mundo, né, Marcos, tem muitas pessoas criticam, né? Então eu resolvi ser um incentivador de sonhos, né? Tem até um projeto lá, Projeto Augusto Pedra, incentivando o sonho, onde eu dou uma força aqui à galera, às escolinhas, né? Faço uma ajuda bacana para o esporte da minha cidade, né? Mas parabéns, Marcos, sou muito feliz, né? Estou muito feliz de estar aqui com você. Quando eu recebi o convite, que era sobre o auto esporte, fiquei mais feliz ainda, né? Então fica aqui minha gratidão a você e a todos os torcedores do Alto. Muito bem. Augusto, assim, é aquilo, né? Toda oportunidade que você tem, você aproveita, certo? Você Isso dá mesmo. o máximo, você se doa, certo? E muito em breve vai aparecer aí, né, com esses novos calendários aí né, dos campeonatos aí, né, do nacionais, né, estaduais, né, com mais jogos, né? Poderia ser mais, né? Mas já teve um avanço do ano Verdade. passado para cá e muito em breve, Pedra, algum clube vai te procurar, certo? E você vai receber, né,
e dar alegria para os torcedores, né? Amém, amém. Eu acredito bastante, né? Como eu te falei, eu treino todos os dias, de segunda a sexta eu estou treinando, estou batalhando, estou me cuidando, né? Tem uma minha esposa aqui que é fisioterapeuta, me ajuda bastante, Bem, né? Pós-treino. E tô aí, cara. Tô bem fisicamente, né? Como a galera fala, voando fisicamente. Como você falou, né? Dependendo do escudo, da camisa, eu chego para representar, né? Até recentemente eu estava conversando com um amigo meu. Eu sei que o dinheiro ele movimenta o mundo, né? Ele é importantíssimo, mas quando eu sou contratado para uma equipe, eu não viso muito o valor salarial. Eu acredito que o valor salarial é uma consequência do meu bom trabalho, cara. Se eu for bem, se eu trabalhar bem, a grana vai chegar normalmente, né? E porque assim, o futebol ele tem que ser jogado com amor, né, cara? Eu sei que, como eu falei, que o dinheiro movimenta o mundo. O futebol ele tem que ser jogado com amor, e é isso que eu faço, né? Realmente eu visto a camisa, primeiro eu vou atrás dos resultados, mas depois eu ia atrás do financeiro. é isso aí. A gente, Augusto, antes de concluir, né? Assim, eu queria mais uma vez, né? Agradecer, certo, a disponibilidade, certo? Como já tinha dito aqui, isso é projeto de torcedor para torcedor, certo? Show. Você apoiando esse projeto, né? O clube aí, o Autosport, que esse ano está completando 90 anos, então 90 anos não é o tempo de 90 dias, né? É história, é Verdade, tradição, é história. é dificuldade, superação, e o espaço aqui está aberto, certo? Quando quiser voltar, né? Puder voltar, deve se voltar para outro esporte que, né? A gente Vamos, depende de mim, vamos ver. não Vamos, depende de mim. como eu falei para Arthur, né, o torcedor lá que veste a máscara do macaco lá. Eu falei, Arthur, vai depender muito da diretoria, né? Na verdade, eu já recebi alguns convites de algumas equipes da segunda. Graças a Deus aí estão me chamando aí de Amoleto, né? Amoleto, Rei do Acesso. Tá vendo? Então, algumas equipes da segunda divisão já entraram em contato comigo, mas também não tem nada certo. Mas confesso que ficaria feliz de receber mais uma vez o convite, né? Onde tudo começou na minha carreira, né? E poder honrar mais uma vez aí, quem sabe conseguir mais um objetivo aí, né? Que é subir o Auto Sport novamente. E a gente não pode esquecer daquela frase, né? Ninguém supera. Cara, é uma frase que guardei fundo no meu coração, né? É uma frase que eu levo para minha vida, para minha carreira, que é ninguém ganha da persistência, Ninguém né? ganha. É isso Ninguém aí. ganha da persistência. Aí teve uma resenha lá sabe, até um vídeo também, eu cortei a parte, né? Dos bastidores, né? Que eu falo, ninguém ganha da persistência. Eu sou o Pedra. Aí, cara, a galera caiu na risada lá do vestiário, foi bastante resenha, né? Pronto, esse trecho aí, algo que você fala, tá lá na TV Alto, que é bastidores do acesso e bastidores do, Isso, cara. né? Tá lá os Isso, dois vídeos lá no YouTube. foi uma maior resenha. Então, tomou uma proporção muito grande essa frase, né? Desse trecho aí, né? Alguns me chamam de rei da persistência. E depois que o vídeo viralizou, né, na minha cidade aqui, alguns amigos meus passavam, eu sou Pedra, aí aquela resenha toda, aquela brincadeira bacana. Então, foi algo marcante, né, nos bastidores ali. A gente tava todo mundo feliz, já tinha conseguido o objetivo, né, que era o acesso, estava indo pro título. E na descontração ali eu falei, né? Ninguém ganha da persistência. Eu sou o Pedra, então ficou bastante bacana ali. Pronto, aí vai encerrar, Augusto. Então, Show. vou finalizando, né? Então, torcedor, este foi mais um episódio do Arquibancada Automobilista Entrevista dos Vencedores, né? Na oportunidade recebemos Augusto Pedra, né? Desde já, para quem não é inscrito no canal, né? Inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe aí com os torcedores, tanto torcedor do Autosport como torcedor de outros clubes que gostam de futebol, né? Fique atento aí ao canal que em breve traremos
mais pessoas, mais atletas, treinadores, né, que fizeram e fazem história pelo Esquadrão Volante, né, Auto Esporte. Dali Alto. Show de bola. Dali, Alto.